Sobre bastidores do Cruzeiro, né? Inclusive, na Quentes tem detalhes se João Marcelo será ou não negociado, tinha essa expectativa. O Internacional voltou como investida, né? Há pouco a gente falava aqui, alguns dias para trás a gente falava sobre isso. Hoje também já vi algumas mensagens aqui sobre Juninho Capixaba. Sobre esse basculante aí, Samuel, que você pode atualizar? Então, Léo, eu acho pouco provável, pelas informações que a gente tem, que o Cruzeiro vai fazer algum movimento aí nessa janela ainda nacional. O Arthur Jorge até falou sobre isso rapidamente, né? Tem quinta e sexta somente. Em quais condições você conseguiria também alguma opção, né? O João Marcelo, é uma negociação com o Inter. O Inter está se livrando lá do transferban, mas não sei se vai avançar. Esteve muito próxima de ser concluída lá atrás. Hoje acho que o cenário muda um pouco, não... tá chegando um técnico, quer avaliá-lo. Hoje o João é uma opção, né? Não está bem, assim como vários outros, mas é uma opção na zaga, então não sei se o Inter chegaria em condições satisfatórias aí para o Cruzeiro retomar o negócio e avançar ao ponto de fechar, mas vamos aguardar, tem quinta e sexta ainda. Às vezes o Inter faz algum esforço maior, né? Aumenta valores e por aí vai. Então vamos esperar. Sobre o Juninho Capixaba, o que eu tenho de informação é que é mais assim um oferecimento do que o contrário. O Cruzeiro hoje tem o Kaique, que está na seleção. Assim que voltar da seleção, as conversas devem ser retomadas aí para renovação. O Cauã Prates vai deixar o Cruzeiro, né, em agosto. Porque já foi vendido para o Borussia. Então tem o William Fernando aí, que é o lateral esquerdo sub-20, que já está mais integrado ao profissional, inclusive está treinando aí nesta reapresentação. O Juninho Capixaba é um jogador que o Red Bull Bragantino, sempre que recebeu algo, ele pediu uma grana importante. Então neste momento não tem negociação, não sei se teria para o meio do ano. E aí dependeria de muita coisa também, né? Se você tem um Kaique, acho que o Cruzeiro iria vender o Kaique, mas era uma outra condição, né? Uma outra história, era o Tite. Eu falei aqui na época lá, eu falei, gente, se vender o Kaique eu tenho medo de quem vai ser a reposição, porque muita gente tava falando, vai vender o Kaique, vai ser o Cuiabano, não seria. Então, tenho medo aí do que viria. E aí o Cruzeiro consegue ali, refaz os planos, né? O Kaique fica. E não sei se faria algum outro movimento também no meio do ano para negociar assim, porque sabe, né? E ainda mais agora tendo o Arthur Jorge, né? Ele não vai querer perder um jogador do nível do Kaique. Então, só para responder aí sobre o Juninho, não tem negociação. Teve mais uma conversa assim, partindo mais de lá do que de cá. Então, acho que não do Red Bull Bragantino assim. Vamos ver. E se for para o meio do ano, né, muito provavelmente até lá ele já tenha completado 12 jogos, que é o limite aí. Não sei se isso aí vai para frente, não. Sobre o João Marcelo também, imagino na cabeça dele, ele pode estar com uma esperança boa, né? Não necessariamente ser titular, mas se mostrar o seu condicionamento, ser aproveitado, porque com o número de jogos, fatalmente, opções serão aproveitadas. Agora, vejamos como será a resposta dele com o treinador, né, cara? Pois é, ele foi até muito respaldado pelo Tite, né? Logo no início o Tite fala muito dele. Comissão técnica fez mal pra ele, viu? Pois é. Porque assim, de início a gente até pensava que seria positivo, né? Pô, tá dando moral pro jogador, no fim das contas... Foi muito exposto, O João Marcelo foi exposto, emendou atuações muito ruins e ficou ainda mais de lado, né? Mas querendo ou não, quando a gente olha para as opções de zaga do Cruzeiro hoje, ele é a segunda opção de reserva, né? Então é um cara que tem algum nível de importância para a composição de elenco. Tomara que ele possa ter uma retomada. Eu tenho a sensação de que o João Marcelo dificilmente vai retomar aquele bom futebol do primeiro semestre de 2024. Mas é um cara que pode render mais do que quando retornou de lesão, né? Ainda pode ser útil. E se ele conseguir render 70%, 80% que foi em 2024, eu já acho que ele vai ser um reserva confiável. Agora, só para falar dessa questão do Juninho Capixaba, seria interessante o Cruzeiro olhar para uma alternativa ao Kaique. Eu nem falo tanto de uma possibilidade de saída do Kaique, mas dele ter aí um reserva interessante, porque
dentro daquilo que o Arthur Jorge gosta, os laterais, eles costumam aparecer demais no setor ofensivo, costumam se lançar bastante, pisar na área, e aí naturalmente se desgastam mais. Quando a gente olha para aquele Botafogo, em um dado momento da temporada, o Arthur Jorge passou a ter 3 opções na lateral esquerda: Alex Telles, Cuiabano e Marçal. Então, assim, se o Cruzeiro encontrar uma opção legal pro Kaique, pensando na sequência da temporada, acho que seria interessante, mas não sei se seria o Juninho Capixaba, né? Porque aí é um investimento, pelo que o Bragantino tem pedido nos últimos tempos, pro cara chegar e ser titular. E não é o caso, né? Porque o Kaique tá à frente dele. Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia, o Cruzeiro com outro astral, a chegada do técnico Arthur Jorge, mostrando muita confiança no elenco e mostrando também uma energia boa, né? Positividade agora na Toca da Raposa. E eu perguntei para ele sobre essa questão mental, né? Dá para perceber que os jogadores não estão com confiança. E ele respondeu assim: Não, e tem que estar abalada porque nós não ganhamos ainda. Portanto, é importante que esteja abalada, porque eu quero que esteja abalada, porque não ganhando, e nós sabemos que tem que nos doer quando não ganhamos. E isso é muito importante. Agora, aquilo que nós temos que combater e aquilo que temos que fazer são 2 dos maiores problemas do futebol atual, que é o ego e gestão de expectativas. Nós temos que baixar o ego e podermos apostar nas expectativas daquilo que temos para fazer. E isso fazemos com trabalho, pensando que temos que baixar a terra, saber que temos que ter a humildade de trabalhar muito para conseguir mais. E isso é aquilo que nos compete fazer enquanto desafio e enquanto líderes de um projeto, que temos que dar a volta a uma situação que nesta altura não é de todo coincidente com aquilo que nós temos para o Cruzeiro. Palavras então do técnico Arthur Jorge, falando em abaixar o ego, humildade para o Cruzeiro trilhar os caminhos de vitória e buscar uma reabilitação no Campeonato Brasileiro. Caio Jorge ontem fez um trabalho físico na Toca da Raposa, vem evoluindo do problema no pé, vem evoluindo desse desconforto no pubis. Vamos ver se ele participa hoje do treino com os companheiros, trabalho que vai ser conduzido mais uma vez pelo técnico Arthur Jorge. Segue com você, Nath. Muito importante, velho. Isso é maravilhoso. Essa parte aqui é maravilhosa, porque fala que tem que sentir derrotas. As derrotas precisam ser sentidas, precisam doer, e tem que doer. E eu vou pegar um ponto, eu vou ser chato, como eu sempre sou nesse ponto, é voltar ao assunto William, que ele percebeu que ele estava errado e ele pediu desculpa para a torcida do Cruzeiro. Então não tô levantando um ponto aqui que, é o sommelier da risada. Não tem sommelier da risada porra nenhuma. É simplesmente sentir derrotas. O Cruzeiro acaba de perder para o Atlético Paranaense e o senhor William vai bater um papo com o técnico do Atlético Paranaense lá, no alto, lá no gramado, com um sorrisinho. Ali parece não sentir. A revolta de grande parte do torcedor cruzeirense foi por o não sentir o que estava vivendo. E o Arthur Jorge chega falando justamente o sentir derrotas, sentir a situação, sentir o momento, é olhar para a tabela e sentir raiva, sentir vergonha da posição que eles ocupam ali. Então o Arthur Jorge foi perfeito. É necessário e muito sentir derrotas, sofrer com derrotas, para que isso não venha se repetir, para que esse problema não venha acontecer novamente. E o Cruzeiro precisa dar uma resposta imediata para o seu torcedor, não só de resultado, mas de desempenho também, que tem qualidade nesse time. Então que eles comecem sentindo o drama que eles estão vivendo no momento. Eu acho que tem que se destacar 2 pontos. O primeiro é esse envolvendo a situação do recado que ele dá ao grupo sobre a questão do ego, sobre sentir a derrota, que é basicamente na mesma resposta. Durante a entrevista coletiva ele fala sobre a questão do ego, que os jogadores, para mim, na minha cabeça, precisam absorver esse recado, porque esse grupo, como o Valu sempre diz, não conquistou absolutamente nada. É um grupo que fez pelo Cruzeiro o que grupos já fizeram lá atrás. Ele cita 2007, 2008, 2009, 2010. Isso. Acho que são 4 anos consecutivos do Cruzeiro indo para a Libertadores. E equipes que venceram o Campeonato Mineiro naquele período. Não foram campeãs de outras competições relevantes. Então, eu acho que esse é um ponto importante. A questão também, obviamente, de sentir, de fato, as derrotas. E, para mim, cara, me chama muita atenção quando ele fala sobre o Pedro Lourenço. Porque é justamente a imagem que passa para mim do Pedrinho, tá? Eu reitero o que eu disse na segunda. Eu não tô... Quando o Pedrinho chorou também no estádio depois do empate contra o Santos. Eu não tô dizendo que o Pedrinho tá fazendo um bom ou um mau trabalho. Até acho que o trabalho de 2026 é ruim.
O de 2025 foi bom e o de 2024 era um início de trabalho, não consigo avaliar tão bem. Mas 25 é um bom trabalho e 26 para mim é um trabalho ruim até aqui. Os 3 primeiros meses, né? Nós estamos quase no final do terceiro mês, se completando esse terceiro mês, e para mim é um trabalho ruim do Pedrinho em 2026. Mas eu não falo sobre a qualidade do trabalho ou o que significa esse trabalho, mas como esse cara sente o Cruzeiro de verdade. E isso para mim é um ponto importante, porque por mais que ele seja um gestor e o Cruzeiro seja mais uma empresa do grupo que o Pedrinho, dos grupos que o Pedrinho toma conta, ele sente de fato o Cruzeiro. E isso, para mim, quando o cara tem que tomar decisão, quando o cara tem que pensar e colocar o clube em primeiro lugar, é relevante. Assim, eu vejo o Pedrinho como um cara muito emotivo, já não sei quantas vezes eu já vi o Pedrinho chorar, acho que eu já perdi as contas no dedo da mão, mas eu acho isso legal, o tanto que ele sente o Cruzeiro. Por mais que a gente aponte o trabalho de 2026 como um trabalho ruim, e beleza, importante frisar isso, mas eu acho que isso é interessante pra gente entender o tanto que esse cara sente quando o Cruzeiro tá mal. Olha, mas assim, eu vejo o Pedro Lourenço é responsável por ser o dono do clube, mas assim, cara, ele pra mim, ele traz os profissionais e ele delega dentro do Cruzeiro, da estrutura de futebol do Cruzeiro, os profissionais têm autonomia para exercerem os seus cargos. O Spindel tem essa autonomia, o Pedro Júnior, o Joaquim Pinto, os técnicos de futebol. Agora, ele é responsável pelo desempenho em campo? Não é, cara. Eu acho que o Pedro Lourenço ele tem se cercado desde o início, vai fazer 2 anos agora, quando ele assume. Quem que ele traz pra ser um cara... Matos. Você entende? Eu não acho que é um movimento errado, tipo, de alguém que não entende de futebol. Tô contigo. A gente podia questionar, o Matos já tinha um tempo, nós questionamos. O Matos já tem um tempo que não faz um grande trabalho, mas você pode virar pro Alexandre Matos e falar assim, não é um cara que conhece a respeito de fazer futebol? Não pode. Não dá. Então, o Pedro, nesse sentido, pra mim, ele tem feito, sim, os movimentos certos. Claro, não vai acertar em tudo, mas ele coloca a gente no Cruzeiro capacitada para fazer e exercer a função. Agora, o resultado vai depender também do trabalho dessas pessoas. Só um pedacinho do Arthur Jorge, que eu acho que é importante destacar, quando ele fala... Foi debate aqui nosso, que não vai priorizar nenhuma competição. Achei bem interessante essa parte que ele falou, que o Cruzeiro tem que disputar todos os campeonatos. Vejamos como ele vai administrar essas situações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.